Eu quero saudar todos na paz do Senhor Jesus. Quero fazer um convite aqui a todos. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva. Ative o sininho para receber os posteriores vídeos. Deixe seu like, seus comentários também, será muito bem-vindo. Mas hoje, meus queridos, eu quero trazer aqui uma palavra no Evangelho de Mateus, capítulo 22, o verso 29. Jesus Cristo, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Meus irmãos, aqui os saduceus estavam interrogando Jesus Cristo acerca da ressurreição. Os saduceus eram um tipo de povo que acreditava que quando alguém morresse, ele reencarnava, ou em um animal, ou em outra pessoa. Jesus Cristo aqui estava orientando eles. Mas eles insistiam, quando eles falaram assim no verso 24, mestre, Moisés disse que se morrer alguém não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher do falecido, para suscitar descendência. Aí eles começaram a dizer assim, olha, houve entre nós 7 irmãos. O primeiro tendo casado, morreu. Não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. E da mesma sorte, o segundo e o terceiro, até chegar ao 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, qual dos 7 será a mulher? Visto que todos a possuíram. Aí foi aqui onde Jesus entrou. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós vamos ver, meus queridos, que a ressurreição, ela existe. O que não existe é a reencarnação. Porque tem pessoas nos dias de hoje também que creem que há reencarnação e não há reencarnação. A Bíblia vai dizer que lá no céu nós teremos um corpo incorruptível, corpo de glória. Aqui vai dizer no verso 30 do capítulo 22, porque na ressurreição nem casam, nem são dados a casamento, mas serão como anjos no céu. Então, ou seja, lá no céu, os anjos, eles não se relacionam. Os anjos, eles não se casam. Assim como também nós partimos para a glória, para os salvos, para aqueles que têm Jesus Cristo, para aquele que se entrega na presença de Jesus Cristo, também não haverá casamento. Então, meus queridos, eu quero entrar nesse assunto aqui, por quê? Se nós vamos ter corpo semelhante a corpo de anjos, nós seremos eternos. E nós não vamos nos casar nem nos dar a casamento. Eu quero entrar no assunto aqui, meus queridos, que quando Satanás ele tentou usurpar, tomar o lugar de Deus lá no céu, ele foi expulso de lá. Ele foi expulso de lá e lançado à terra. Nós vamos ver que os anjos são criaturas, como diz em Colossenses, capítulo 1, verso 16. Então, ou seja, foram criados por Deus. Então, ou seja, meus queridos, que o que acontece, que também eles não têm sexo, eles são assexuados. Eles não têm identificação sexual. E, como diz aqui em Lucas, no capítulo 20, verso 35, e nós vamos entender, meus irmãos, que por isso que eu trouxe essa palavra aqui, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder que há em Deus. Jesus falava para os saduceus. E hoje nós vamos entender aqui que às vezes as pessoas têm uma linhagem de pensamento falando que teve relações com Satanás, com os demônios. Isso não existe, meus queridos. Porque eles são espíritos. Eles são espíritos, ou seja, não tem como o espírito se relacionar com uma pessoa. Mas como Satanás ele é mentiroso,
Ele é o pai da mentira. Ele pode lubriar a pessoa, ludibriar a mente da pessoa para que ela venha pensar que tenha tido relações com Satanás. E isso não existe, isso não é verdade. Porque antes dele ser lançado para a terra, Satanás e a terça parte, a qual acompanhou também, Satanás queria usurpar o lugar de Deus, queria tomar o lugar de Deus, queria glória para si. Ele era anjo de luz. Agora ele é anjo das trevas, mas mesmo assim ele é espírito. Então ele não tem poder de se relacionar com ninguém. Então, meus queridos, nós vamos entender aqui, é uma maneira até bizarra de se falar o que eu vou falar agora. Se uma pessoa tivesse a possibilidade, se houvesse, e coisa que não tem, possibilidade de ter relação com Satanás, também ficaria grávida de Satanás. É bizarro falar isso, meus irmãos. Mas é uma maneira que nós vamos compreender aqui. Porque eu creio que muitos já leram a Bíblia várias vezes, que muitos já leram a Bíblia do começo ao fim, assim como também eu já li. E nenhum lugar na Bíblia diz que Satanás ou algum espírito tem poder de se relacionar com um ser humano. Isso não existe, meus queridos. Quando alguém for falar isso para você, não aceite, porque isso não existe. Não existe. Isso aí é antibíblico. Nós acabamos de ouvir que lá no céu não tem casamento e nem se dá casamento. Então, ou seja, aqueles que estavam lá no céu, Satanás, e que levou junto uma terça parte dos anjos com ele, eles continuam sendo espírito. E que não tem poder de se relacionar com ninguém, meus queridos. E às vezes as pessoas erram em falar porque não conhecem as escrituras. Porque não conhecem o poder que há em Deus. Então, meus irmãos, essa mensagem que eu quero trazer aqui, e se possível houver dúvida, alguém pode deixar o comentário que eu virei de novo a falar sobre este assunto. Porque esse inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. E como a Bíblia diz que ele é mentiroso, ele é astuto, ele é sagaz. Então, ou seja, ele luta para deixar a mente das pessoas confuso, para que não venha entender. Então, no dia de hoje, vamos ter ciência e sabedoria que não tem como um espírito se relacionar sexualmente com um humano. É antibíblico. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe. Pode deixar seus comentários. Se ficou dúvida em alguém, eu voltarei a falar sobre esse assunto. É um vídeo curto, mas que para que todos venham compreender, aqueles que ainda não compreendem. Amém? Que Deus abençoe.